Bom, boa noite a todos. Fiz uns testes antes aqui da nossa live, 19ª live. Vou fazer o pedido que eu faço sempre aí para todo mundo, verificar se a conexão tá legal, se o som tá legal, tá bom? E deixa eu até dar uma olhada aqui em algumas configurações para ver se está tudo certo também. Beleza, aqui tá transmitindo tudo direitinho. A imagem tá legal, aparentemente o som tá legal. Só vão falando aí para mim. Eu não tenho acesso direto ao chat, vou ter que ficar mudando de tela aqui, mas dá só um alô aí se a gravação está tudo bem com a gravação, tá bom? Deixa eu só ver aqui a minha conexão com o Instagram também, que eu coloquei. Espera só um minutinho. Beleza, a imagem tá legal, o som tá legal. Então, bora lá. De vez em quando eu venho aqui dar uma olhada. Lembrando que a gente está não transmitindo, né? Mas coloquei um direcionamento lá no Instagram também, porque como essa live é feita no Excel, fica mais difícil a gente poder fazer essa transmissão no Instagram também, né? Então só estou direcionando aqui para o YouTube. E como vocês estão vendo aqui na tela, hoje a gente vai fazer mais uma live, que aí a ideia é fazer uma live de no máximo meia hora, e a gente vai falar sobre cinco funções, 5 das principais funções aqui do Excel, e vocês vão perceber que cada uma delas aqui tem a sua função, tem a sua utilidade, assim como a gente vai poder utilizá-las também agregando, né, alinhando uma função à outra, tá bom? Como eu falei, eventualmente eu vou mudar a tela aqui para dar uma olhada nos comentários, mas o meu foco aqui vai ficar no nosso conteúdo, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre a função principal que a gente vai ver hoje, é a função agregar, ok? Vocês vão ver como que é interessante essa função. A gente vai falar também sobre a função único. Vamos falar sobre a função classificar. E mais duas funções que a gente vai falar aqui também, que é a função conte valores, ok? Essa já é uma função mais comum. E a função conte números, ok? Até para vocês entenderem qual que é a diferença de uma função para outra aqui, tá bom? Então, espero que a imagem esteja legal, o som esteja legal, e a gente vai começar a nossa live propriamente dita aqui, tá bom? Então é o seguinte, inicialmente vocês podem ver aqui, eu tenho uma tabela, um intervalo de dados aqui bem pequeno, para ficar fácil a gente poder fazer a validação. Vocês vão perceber que a gente tem alguns números aqui, e dentre esses números a gente tem 2 erros, ok? Esses erros estão aqui por acaso, né? Porque uma das funções, né, um dos recursos da função agregar é exatamente fazer com que a gente consiga fazer algumas operações como soma, maior, menor, máximo, enfim, dentre outras funções, e que ele desconsidere, né, os erros, né? Por que isso? Porque muitas vezes a gente tem erros nas nossas planilhas e obviamente que fica extremamente difícil a gente fazer a nossa somatória quando a gente tem erros, principalmente quando esses erros são intercalados, como é o caso aqui. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma somatória, a gente precisaria vir aqui, marcar, né, o número 72, o número 40, e na sequência a gente vir aqui e marcar o restante dos números para ele dar uma somatória de 455. Então, o objetivo da função agregar é fazer com que a gente defina todo o intervalo aqui, sem que ele sofra nenhuma interferência no resultado, ok? Então, esse é o nosso objetivo principal. A primeira linha aqui é título, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a função único. Tá? Por quê? Então vocês vão lembrar o seguinte, existem algumas funções, inclusive a gente pode até ver essa função agora, para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando. Existem muitas necessidades que a gente tem da gente identificar e extrair apenas um único valor de uma relação. No caso aqui, por exemplo, são números, mas poderiam ser informações, poderiam ser textos, por exemplo. Então, aqui no caso aqui, eu não tenho nenhum número repetido, mas eu posso até colocar. Então, eu vou até repetir, inclusive, aqui, ó, o número 32, ok? E aí eu vou ter o número 32 aqui, o número 32 aqui. A função único, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nessa nossa relação aqui, e nessa nossa relação ele vai considerar apenas um único registro, ok?
semelhante ao remover duplicadas. Então, essa é uma outra maneira da gente poder identificar apenas um registro. Então, se você rapidamente quiser fazer isso, imagina que você tem uma lista extremamente extensa, como é de costume, e você precisa literalmente fazer isso, então você vai utilizar a função único. Lembrando sempre que a finalidade aqui do canal é a gente poder transformar horas de trabalho em minutos com Excel, né? E possibilitar com que essas nossas habilidades, essas nossas expertises aqui, elas possibilitem que a gente se destaque nesse universo tão competitivo aí, que é o universo das corporações, ok? Então aqui eu vou sempre trazer conteúdo onde eu apresente para vocês a melhor maneira da gente fazer alguma coisa. No caso aqui, especificamente, o primeiro exemplo, a gente vai remover, né? Não é exatamente remover, a gente vai apontar, a gente vai sinalizar, né, quais são os registros únicos aqui. E a gente faz isso facilmente por meio da função único aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou até inserir mais uma coluna aqui, e vou utilizar essa coluna para a gente fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na primeira célula, poderia ser qualquer uma delas, vou começar minha função pelo sinal do igual e vou escrever único, ok? A primeira observação é o seguinte, vocês podem perceber que se eu começar a escrever a minha função sem o acento, a minha função não vai aparecer. Por quê? Exatamente porque a minha função, ela possui o acento. Então, eu preciso colocar aqui, né, o acento nela. Então, eu escrevo único, né, coloco o acento, e aí sim ele vai aparecer e eu simplesmente entro com a tecla Tab, né, para que ele comece a pedir os argumentos. E aqui ela é muito simples, porque basicamente como argumento principal, ela pede para que a gente consiga, né, para que a gente registre, para que a gente demonstre qual que é o intervalo que a gente quer. No caso aqui eu vou colocar da célula A2 até a última célula e vou fechar o meu parênteses aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber é o seguinte, a célula única, ela unifica independente do tipo de registro, ok? Então, se eu tivesse apenas registros numéricos, ela unificaria apenas os registros numéricos. Se fossem apenas texto, ela faria o mesmo procedimento de unificar apenas teclas texto. No caso aqui, como ela está mesclado, né, textos que está caracterizado pelo erro e as teclas e os registros em números, ele vai simplesmente unificar todos. Se eu tivesse 5 registros de erro, ele ia registrar 5 registros de erros, né? Então, o objetivo principal é unificar apenas um registro. E aí, para a gente exemplificar, o número 32 foi o número que eu dupliquei aqui, mas no nosso registro aqui, vocês podem verificar que ele tem apenas um único registro, ok? A observação que eu quero fazer é o seguinte, aqui para a gente poder fazer essa nossa função, vocês podem perceber aqui, deixa eu começar a utilizar o meu zoom aqui, vocês vão perceber que ele fez uma circunferência, né? Na verdade ele fez ao lado, né, das nossas células, definindo isso como um intervalo. Por que isso? Porque o único ele é uma função matricial. O que é uma função matricial? De maneira simples, né? A função matricial é uma função que ela traz como resultado não apenas um único registro, ela traz um intervalo de registro, ela traz uma matriz. Aqui no caso, como a função única ela tem a função de trazer um único registro de cada um que está relacionado, ele faz isso, só que ele traz isso no formato de uma matriz. E vocês podem perceber isso de que maneira? Aqui, ó, vocês vão perceber que na minha primeira célula, que é onde eu inseri a minha função, ele está em negrito, como se esse registro estivesse em todas as células. Porém, quando eu for para o meu segundo registro aqui, vocês vão perceber que ele já tem a minha função, só que ele está acinzentado. Por quê? Isso é uma maneira de demonstrar que eu inseri uma função matricial na minha célula C1, porém, ela gerou uma matriz nas outras células, mas, né, a fórmula, a função, ela foi registrada apenas na célula C1. E como que a gente converte uma matriz em registros em todas as células? Né? A gente vai vir aqui, ok? Depois do sinal do igual aqui, ok? Então aqui, ó, depois do sinal do igual, a gente posiciona o nosso cursor aqui e a gente vai utilizar a combinação de tecla Ctrl,
Shift mais a tecla Enter. E no momento em que a gente faz isso, vocês vão perceber que ele colocou aqui um colchete, né? Eu sempre fico na dúvida se é um colchete, se é uma chave, mas enfim, vocês vão perceber aqui que ele está inserindo, né, mais um colchete aqui, ou uma chave, e aqui isso demonstra que ele é uma matricial e de que ele está registrado agora, a partir de agora, uma matriz mais cada registro em uma célula. E uma outra maneira da gente identificar isso é quando a gente desce para as demais células, a gente percebe que agora todas elas estão na cor normal, não estão acinzentadas mais, tá bom? Então, a principal função do registro único é unificar os registros, independente de quantos, né, de quantos eles são, se é número, né, ou se são textos aqui. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira função da live de hoje. Lembrando, né, que para quem está aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, né? Então só lembrando que para quem está aqui na nossa live, é importante, se você é inscrito no canal, eu gostaria de dar só essa reforçada, que é uma maneira muito simples de você poder prestigiar o canal, de você fazer com que eu tenha a possibilidade de continuar gerando esse conteúdo gratuito aqui no canal, é se inscrevendo no canal, é curtindo, é comentando, é compartilhando, é sugerindo, né, novos assuntos, porque como eu falei, eu sempre vou trazer conteúdo interessante aqui para o canal, de maneira que você consiga se tornar mais produtivo, fazer o teu trabalho sempre de uma maneira mais rápida e sempre com mais qualidade, tá bom? Voltando aqui para o nosso assunto, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função classificar. E aí o que eu vou fazer? A função classificar, a gente pode aplicar a função classificar a qualquer intervalo, inclusive a gente pode aplicar a função classificar para uma matriz. Então aqui no caso, só para a gente fazer isso novamente, eu vou deletar essa informação e eu vou só arrumar aqui a informação e eu vou colocar números aqui, ó. Onde estavam erros aqui, eu vou colocar números. Okay? Depois a gente volta com os erros aqui para a gente fazer a função agregar, que é a principal função aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou voltar com a minha função único, então, novamente, vou colocar, né, vou escrever minha função com acento, vou abrir meu parênteses e vou fazer referência ao meu intervalo e vou fechar o meu parênteses aqui. Novamente, vocês estão vendo que ele fez a circunferência e demonstrou isso aqui novamente com uma matriz. E aí, o que eu vou fazer? Só que vocês percebem que ele está fora de ordem aqui. Tá? Então, você pode perceber que eu tenho 12, 32, 40, depois 34, 51, 99, depois 81, enfim. Né? Ele está fora de ordem. E aí, eu vou fazer uma função alinhada utilizando a função classificar junto, né? Utilizando a função único como argumento da minha função classificar. Então, eu venho aqui depois do sinal do igual, ok? Novamente, venho aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever classificar. Então, venho aqui, começo a escrever classificar e teclo na minha tecla Tab e simplesmente eu venho aqui e fecho meu parênteses. Por quê? Porque essa função classificar, ela exige de mim apenas que eu defina um intervalo. E o intervalo eu já tenho, que é a minha matriz, resultado da minha matriz única. E eu vou teclar em Enter aqui. E aqui vocês vão perceber que agora sim eu tenho ele, né, a minha função única, que é a minha função matricial, que me trouxe um intervalo fora de ordem. Eu agreguei, eu alinhei a função classificar para deixar isso na ordem. Agora vocês podem perceber que o primeiro registro é 12 e o último registro é 99. Tá bom? Então, essa foi uma maneira da gente poder unir duas funções. A nossa terceira função, que eu queria demonstrar aqui para vocês, eu vou até voltar aqui com os dois registros de erro, vai ser a função contar valores. Por que essa função é interessante? Eu não vou agregar a função contar valores em outras funções para não complicar mais, mas eu vou explicar por que a função contar valores, para mim, é uma das funções mais importantes do Excel. Porque a partir do momento que você conhece a função contar valores, você vai utilizar ela muitas vezes em outras funções para você criar um argumento, né? Para você deixar as suas funções mais flexíveis. De que maneira? Então, vocês imaginem o seguinte, eu vou vir aqui, vou começar a digitar, né, pelo sinal do igual, a minha função conte valores aqui. Então, eu digitei conte e vou aqui na barra, aqui na seta, descendo até a minha função conte valores e venho com a minha tecla Tab aqui,
ok? E a minha função contar valores, ela também me pede um intervalo. Então eu vou, da mesma maneira que eu fiz, vou vir aqui da minha célula A2, a célula A12, que é onde tem um intervalo de números, defino esse meu intervalo e vou fechar aqui a minha função. E teclo em Enter. E vocês vão perceber que ele definiu aqui 11, né? Ele trouxe como resultado o número 11. Por quê? Porque se eu vier aqui no meu registro, no meu intervalo, vão perceber que ele tem 11 registros aqui. Então, eu sei que independente dos meus registros aqui, eu tenho 11 registros, né? Por que que ele é interessante? Tudo bem que aqui eu tenho números né, que inclusive são números de erro, mas normalmente, quando a gente utiliza a função a fórmula contar valores, a gente já fez o tratamento desses erros. Então, normalmente, esses erros não estão mais na nossa, né, no nosso intervalo. E aí ele vai contar apenas os registros que tem, dependente se são números, se são, né, textos, ele vai contar aqui como ele contou. Então, eu tenho 11 registros. Por que que isso é interessante? Ele é interessante porque se eu quero utilizar ele em alguma função onde eu preciso saber a quantidade de registro, ele vai contar a quantidade de registro e você vai poder utilizar essa função para, né, como argumento de outras funções para fazer, né, uma fórmula alinhada, tá bom? E o nosso próximo e quarto registro, que é a quarta função nessa nossa live, vai ser contar números. Vocês vão entender uma sutil diferença aqui, que é o seguinte. Novamente, vou começar pelo meu sinal do igual, vou começar, né, com o conte e vou procurar aqui contar números. E teclo o tab novamente. E agora, né, como o argumento me pede, a minha sintaxe pede, eu vou definir novamente o meu intervalo. Fecho meu parênteses aqui e teclo e Enter. Vocês vão perceber que agora ele demonstrou 9 ao invés de 11. Por quê? Porque ele faz contagem de números. E no caso aqui, os dois registros de erro aqui, ele não considera isso como um número e aí automaticamente ele gera apenas os registros de números aqui. Então, para necessidades diferentes, você vai ter, né, uma função diferente. Bom, pessoal, retomando então, né, a gente vai agora para a nossa função, que é a função principal da nossa live, que é a função agregar valor. O principal benefício dela é que ela vai fazer algumas operações, como uma soma, como trazer o maior valor, trazer o menor valor, sem que ela desconsiderando eventuais erros que tenham na nossa função aqui, no nosso intervalo. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, vou apagar essas informações e vou deixar aqui apenas a minha função agregar valor. Então, eu vou começar pelo sinal do igual, vou começar a digitar minha função agregar e vou teclar em tab. E aí, o que acontece? Na minha sintaxe da função, o que ele vai me pedir? Ele vai me pedir, né, que tipo de função, que tipo de argumento eu quero, ou seja, se eu quero somar, se eu quero o máximo, se eu quero o mínimo, se eu quero, enfim, se eu quero média, como eu falei, independente de todas essas da sintaxe, vai ser a mesma, e também vou poder dizer para eles o que eu quero que ele desconsidere nesse intervalo. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a função soma, que é a função mais fácil aqui, teclo tab e vou colocar o ponto e vírgula. E aqui ele vai relacionar para mim uma série de ações que são ações para desconsiderar alguma coisa no meu intervalo. E aí eu vou utilizar aqui a opção ignorar valores de erro. Teclo o tab novamente, venho com o ponto e vírgula, lembrando sempre que é o ponto e vírgula que vai separar um argumento de outro, e aqui ele me pede o seguinte, né, qual que é a minha matriz? E aqui eu vou relacionar aqui, eu vou definir a minha matriz aqui da minha célula A2 a célula A12. Ok? E vou com ponto e vírgula novamente. Então, ou seja, o que eu defini até agora? Né? A minha função agregar, que eu quero que ela some, mas eu quero que ela desconsidere os valores de erro de um intervalo que eu defini. Ok? Então, essa é a minha principal observação. E eu vou fechar o meu parênteses e vou teclar e Enter aqui. Okay? Porque neste caso eu não preciso de um outro argumento. Então ele fez a somatória e me trouxe como resultado aqui, só para a gente ver aqui, ó,
415. E agora a gente vai validar esse número. Eu vou simplesmente aqui definir todos os números, e aqui ele está definindo, né, o número 415, mas, né, a gente tem facilmente como olhar ele ou como colocar uma somatória para a gente poder validar. E aí vocês viram que ele fez isso desconsiderando os erros que eu tenho aqui. Então, essa é um dos principais benefícios da função, né, agregar. E eu posso fazer isso, como eu falei, para máximo, para mínimo, enfim. Tá? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, então, novamente, ó, eu vou deletar a função agregar e vou considerar novamente meu sinal do igual, e a gente vai montar novamente a nossa função agregar. Só que agora com um argumento diferente. Então eu vou vir aqui em agregar, e aqui eu vou pedir para ele fazer a soma novamente, e aqui eu vou colocar o ponto e vírgula para ele me pedir um novo argumento. Aqui como novo argumento, eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Eu quero novamente que ele ignore o erro, só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de somar, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele me traga o mínimo, ok? Então, agora, ao invés de somar, eu vou separar o mínimo, que agora eu quero que a operação que ele faça é me trazer o mínimo valor dessa minha relação, ok? Teclo em Tab novamente, ponto e vírgula, faço a mesma coisa, eu vou pedir para ele ignorar os erros, ponto e vírgula, ele me pede a matriz, eu vou definir a minha matriz, o meu intervalo, ponto e vírgula, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar novamente o meu parênteses aqui. Então, ele me disse o seguinte, que do meu intervalo aqui, o meu menor valor, o mínimo valor aqui, ele é o 13º aqui. Então, ou seja, ele desconsiderou todos os erros, e trouxe o meu caractere mínimo. E poderia ser o máximo também, tá bom? E para a gente finalizar, que para mim é uma dos principais benefícios da função agregar, é definir dentro de um intervalo se a gente quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, ou o quinto maior, ou o segundo menor, enfim, né? Mas é a possibilidade da gente ir no intervalo de dados, desconsiderar os erros, e além de desconsiderar o erro, né, a gente definir se a gente quer o primeiro, o segundo, o terceiro, ou, enfim, a gente definir, né, qual que é a posição do número que a gente quer que a função traga. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, eu vou vir aqui com o meu sinal do igual, vou escrever a minha função agregar e vou pegar vamos pegar aqui, ó, a gente utilizou aqui, ó, o mínimo e o máximo, só que agora a gente vai escolher aqui, ó, vou vir aqui no final e eu vou pegar o maior, ok? Dou 2 cliques nela, ponto e vírgula novamente para o próximo argumento. Novamente vou vir aqui, ó, ignorar valores de erro, dou 2 cliques aqui, ponto e vírgula, vou definir a minha matriz, como eu defini a minha matriz para todas as outras situações, ponto e vírgula novamente, por quê? Que é para eu definir, né, uma posição do meu, né, primeiro, segundo, terceiro, maior valor, como se fosse um ranking, ou do meu menor, eu preciso dizer qual é esse número. Então, eu preciso dizer para ele, olha, eu quero o primeiro maior, o segundo maior. Nesse caso aqui, eu vou colocar o número 1 e vou fechar o meu parênteses, vou teclar em Enter aqui. Então, ou seja, eu entrei com a minha função agregar, e na minha função agregar, eu pedi para o Excel, pedi para a função, olha, me diz qual que é o meu maior valor dentro de um intervalo, dentro de uma matriz, e eu quero exatamente o meu maior. E aí, o que ele fez? Trouxe 99. Por quê? Porque 99 é o maior valor. Então, dessa maneira, ele desconsiderou todos os erros e trouxe o maior valor. Se eu quisesse o segundo maior valor, bastava eu vir aqui na minha função, vir aqui no meu último argumento, que é o argumento aqui que me diz, né, ou melhor, onde eu digo qual que é, se eu quero o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, ó, novamente, vem aqui, ó, e aqui eu vou dizer para eles agora que ao invés do primeiro, por exemplo, eu quero o segundo. Então, basta eu vir aqui na minha função, substituir e teclar em Enter. E agora ele trouxe o número 81. Por quê? Porque o número 81 aqui, ele é o segundo maior. Vamos conferir? Então, ó, eu tenho 99 e depois do 99 ele tem exatamente 81, independente da ordem que ele está aqui, independente se essa função ela tem erro ou não, se é texto ou não, ele vai trazer para mim qual é o primeiro, segundo ou terceiro maior, né, conforme eu definir aqui nos argumentos da minha função.
tá bom? Então, assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado das funções que eu trouxe hoje aqui. Como eu falei, essas funções vão ter um efeito, né, extremamente positivo, né, e produtivo, sendo usado separado ou usado junto com outros argumentos, né? A gente pode usar ela como uma função principal, podemos usar ela como argumento de outras funções, tá bom? Então, como eu falei, a live de hoje é uma live que ela para ser curta, mais direta, mais objetiva. Então, se vocês gostaram, né, vão lá, comenta, curte, né, esse conteúdo, compartilha com os amigos. Como eu falei, se vocês já são inscritos no canal, eu agradeço. Se não são inscritos no canal ainda, né, mais uma oportunidade de ir lá, de se inscrever, né, e de prestigiar esse conteúdo para que realmente eu continue, né, fazendo, né, essa publicação, divulgando meus conteúdos como eu faço praticamente diariamente, tá bom? E lembrando, quarta-feira que vem a gente tem novamente mais uma live e a gente tem todos os dias aí, eu posto conteúdo nas minhas redes sociais. Então, se você tiver oportunidade, vai lá no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, enfim, né? Vai lá, se inscreve, curte e dessa maneira vocês vão me ajudar muito para que realmente as minhas redes sociais elas cresçam e eu possa divulgar mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, um abraço, obrigado para quem chegou até aqui e a gente se vê no nosso próximo conteúdo, tá bom? Um abraço, até mais.